Most people around the world, including most politicians, their understanding of artificial intelligence and biotechnology is very, very limited. Now, these two technologies in particular, artificial intelligence and biotechnology, bioengineering, they are really giving us divine powers of creation. They are really upgrading humans to be gods. And I don't mean this as a metaphor, but literally, we are acquiring abilities which traditionally were thought to be divine abilities. The ability to re-engineer and to create life. But the vast majority of people and politicians, they have a very limited understanding of the technology and its potential. And therefore, the danger is that we will not make wise decisions about how to use these technologies. So agreeing on rules for how to manage artificial intelligence is going to be much more difficult than agreeing on rules for football. And I don't know if we succeed. Maybe we fail. And the results will be catastrophic for billions of people. But I think there is a chance. There is hope. Most people, what they know about AI comes far more from science fiction than from science. And again, you can do it well or you can do it badly. I mean, science fiction can convey accurate ideas and theories, or it can mislead the public by focusing on the wrong issues. I'm afraid that in many cases, science fiction is not doing the best job. It, for example, focuses the attention of the public on completely unrealistic scenarios, like the most favorite scenario of science fiction books and movies dealing with AI, is that the robots and computers suddenly gain consciousness and then rebel against the humans, and you have like a Terminator-like scenario, that the war between the robots and the humans. This is extremely unlikely to happen in the next few decades. There is no indication that robots or computers are anywhere on the road to gaining consciousness and rebelling against us. The real dangers of advances in AI are things like robots and computers pushing people out of the job market, or new technology empowering a government or a small elite to build a digital dictatorship. The robots are not evil, they don't rebel, they do exactly what the government tells them to do, but the government is evil, and the government is telling them to spy on everybody and to control everybody, and the problem is that the robots never rebel. And this is a far more scary and realistic scenario than most of the scenarios that science fiction is dealing with them. Look at the world over the last few years, so you see enormous interest in issues like immigration, or like terrorism, and far less interest in questions relating to the rise of artificial intelligence. Even though AI is far more dangerous to the future of humanity than terrorism. So we need to change the conversation. Yes, we still need to deal with terrorism, it's still a problem, but comparatively, we should have far more attention focused on the rise of AI and what it will do to the economy and to the political system. Tivemos alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Tá. Para desenvolver a divindade em si, a organização tenciona alimentar o sistema com grande quantidade de dados segmentados, criar simulações virtuais, no qual a inteligência artificial pode treinar-se a si própria. Opa, o objetivo dele aqui, ó. Criar simulações virtuais nas quais a inteligência artificial pode treinar-se a si própria. Então, caminhando já porque o que eu falei, que eles vão dar autonomia letal, autonomia total para a inteligência artificial. Ela vai se programar, ela vai se controlar, ela vai se consertar e ela vai também se defender, tá? Essa aqui é a questão. Isso que esse cara aqui está dizendo, que é o Max Igan, né? Ele fala muito sobre isso também, tá?
E aqui até os caras falando de Larry Page e Sergey Brin, cofundadores do Google, que o objetivo era criar uma inteligência artificial. Eles falam disso aqui também no motor de buscas. O que esse cara está falando? Aqui eles dizem, não, estamos aqui para criar inteligência artificial com o Google, né? Declarações aí dos fundadores. Então isso aqui já tem bastante coisa falado nessa playlist aqui sobre a besta, tá? No caso, a imagem da besta, né? Vou voltar aqui. Algo que a Way já faz com veículos autônomos e dá a esse Deus o acesso aos perfis das redes sociais dos seus elementos da igreja para que tenha ainda mais dados para se alimentar. É o que eu disse, as pessoas, mas isso aqui é só uma coisa embrionária, claro, a gente está já jogando, projetando as ideias lá para frente. As pessoas vão estar integradas com a internet das coisas, com a inteligência artificial, com a imagem da besta, né? E naturalmente, com o homem da perdição, que é o anti-messias. Deixa eu me ver. Aqui, na entrevista ele admitiu que estamos longe do dia em que o sistema de inteligência artificial vai ser superior ao ser humano em todos os aspectos relacionados com a resolução do problema. O norte-americano não duvida, no entanto, que este dia vai chegar. É inevitável, disse ele. Então, ele está dizendo aqui, repetindo. Na entrevista, Anthony Lewandowski admitiu que ainda estamos longe do dia de um sistema de inteligência artificial vai ser superior ao ser humano em todos os aspectos. No entanto, ele não duvida que esse dia vai chegar. É inevitável, disse ele. E este ponto da viragem, mudar o sistema, transição. Esse ponto da viragem, que é na comunidade científica conhecido como singularidade, na religião de Lewandowski, que tem outra definição, transição. Tá? Então, na comunidade científica também, eles não têm dúvida de que esse dia vai chegar. A grande questão é quando vai chegar. Né? Que dia? O dia em que a inteligência artificial vai ter uma capacidade maior do que o ser humano, certo? Esse ponto de viragem do sistema, de quem vai estar no controle das coisas, né, na comunidade científica, é conhecido como singularidade tecnológica. E na religião de Lewandowski, é transição. Lembrando que lá no Apocalipse 17 fala de que os 10 chifres da besta, né, que é o componente militar da besta, tem essa ideia de entregar autoridade à besta, né? É o governo mundial liderado pelo anti-messias, o homem do pecado. Agora, veja bem, como eles vão fazer para amarrar tudo? Através da tecnocracia, né? Aí vai entrar o que eu chamo a grade inteligente para comandar tudo. Então eles acham que dessa vez vão controlar a humanidade. Dessa vez eles não estão utilizando a religião diretamente, como fez o Papa na Idade Média, ou como fazia o faraó, ou dessa vez eles têm um componente a mais, que é o que? A tecnocracia, tecnologia, uma ditadura tecnológica, uma prisão digital, que ele não vai ter como ser humano sair. Tá? Só vai sair a partir do momento que Deus colocar a mão dele para começar a agir. Okay? E é claro que o próprio Deus está permitindo que isso aconteça, né, dada a incredulidade e o coração duro do ser humano, e também posteriormente que ele vai mostrar o poder dele. Não tem nenhum sistema, nenhuma tecnologia para ser comparado com Deus. Deus vai mostrar a mão pesada dele, igual mostrou com o faraó no momento certo. Então tudo isso aí faz parte dos planos de Deus também, ok? Continuando aqui, abre aspas, os humanos mandam no planeta porque são mais inteligentes que os outros animais, capazes de construir ferramentas e tal. No futuro, se algo for muito mais inteligente, vai haver uma transição para quem está realmente no comando. Ou seja, ele acha que não vai ser mais ser humano, vão ser a inteligência artificial. O que queremos é que a transição pacífica e serena sobre o controle do planeta, da parte dos humanos, para o que quer que venha a ser, na inteligência artificial ele chama aqui o que quer que venha a ser aquilo, e para garantir que aquilo ou o que quer que venha a ser, na inteligência artificial, saiba quem o ajudou a chegar lá, disse o Elon Musk. Dada a alegada inevitabilidade da situação, então Lewandowski, que é mais tarde ser reconhecido pelas máquinas como um dos humanos que ajudaram a chegar à sua posição de supremacia, né? Deixa eu ver aqui.
Esses caras são loucos? Cara, eles são loucos, satanistas, insanos, eles são tudo. Entendeu? São o que eu chamo de cientista louco, é o que eles são mesmo. Apesar de o cérebro humano ser uma máquina biológica ímpar, cérebros digitais podem ser escalados vezes e vezes sem conta, significando que suas capacidades são aumentadas de forma exponencial, ao passo que o cérebro estará sempre limitado pela sua biologia. Ainda que Elon Musk acredite que a injeção... Aí que tá, vamos lá, aí que tá o ponto-chave, né? Apesar de o cérebro humano ser uma máquina biológica ímpar, né, sem igual, cérebros digitais podem ser escalonados vezes e vezes, significando que a capacidade são aumentadas de forma exponencial, ao passo que o cérebro humano está sempre limitado. Ou seja, vai chegar um ponto que a inteligência artificial ela vai sempre dobrando, ela sempre vai escalonando. Então, quando ela passar da capacidade do ser humano, né, o que vai acontecer? Ela passou da capacidade do ser humano. Ela vai dobrar, aí depois ela vai ser o dobro do ser humano, depois o dobro, 4, depois 8 vezes. Ela vai dobrando a capacidade dela. Então o ser humano, eles acreditam que vai ficar obsoleto, né? Então qual é a jogada? A resposta já está aqui. Então, ou seja, já está tudo planejado, já está tudo no script. Se você não pode competir com as máquinas, o que você faz com elas? Una-se a elas. Tá? Então qual a solução para se unir a inteligência artificial, unir as máquinas, para compartilhar do mesmo banco de dados da inteligência artificial? Isso já foi explicado no episódio sobre a marca da besta, né? Que aqui, nessa parte aqui do episódio, ele está falando o professor Afonso, né? Se você não pode, o que você faz? Você vai ter que se unir o seu cérebro à inteligência artificial. Você vai ser tão inteligente quanto ela e um pouquinho mais, que você tem mais o seu cérebro biológico. Okay? Então você vai ser um deles. Agora, se você não se integrar, você vai ser um humano obsoleto. Então você vai ser, de certa forma, excluído pelo próprio sistema. Entendeu? E a resposta está aqui mesmo. Então, ainda que Elon Musk acredite que a injeção de algum código possa ajudar a equilibrar a luta dos homens contra as máquinas. Ou seja, você vai usar alguma tecnologia que vai permitir você se integrar no sistema. Então você vai ser tão inteligente quanto a própria grade inteligente. Você vai estar integrado com ela, seu cérebro vai estar integrado, e você ainda vai ser um pouquinho mais inteligente, que é mais o plus do seu cérebro biológico. Você vai se unir a eles, né? O que ele diz aqui é a injeção de algum código, ou seja, o que acreditamos ser a marca da besta. Quem não aderir à marca da besta vai ficar obsoleto, excluído da sociedade. Entendeu? Isso já está explicado amplamente nas demais páginas desse episódio. Agora vamos continuar aqui nas declarações do louco cientista Lewandowski. Adoraria que as máquinas nos tivessem como seus queridos antepassados, os quais respeitam e que tomam conta de nós. Nós queríamos que essa inteligência artificial dissesse: os humanos ainda têm direitos, ainda que seja eu a mandar. Reforçou Lewandowski. Ele quer que os computadores sejam amigáveis para os humanos, como os humanos são amigáveis para com seus animais de estimação. As declarações têm contornos que podem parecer irreais, mas o empreendedor rejeita a ideia de que isto seja uma brincadeira. Ainda em 2017, a igreja dele vai começar a espalhar essa palavra. Gostaríamos de garantir que isso não é visto como ridículo ou assustador. Quero acabar com o estigma sobre ser possível controvérsia aberta relacionada com a inteligência artificial, para depois iterar a ideia e mudar a mente das pessoas. No Vale do Silício usamos a palavra evangelismo para promover um negócio, mas aqui literalmente é uma igreja. Deixa eu me ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu me ver aqui. Dessa vez, tá, aqui, que é interessante, Se tudo aqui parece transcendente, difícil de dirigir, numa altura que o sistema de inteligência artificial são ainda muito rudimentares, é o que eu estou falando. Hoje ainda está rudimentar, mas a coisa vai avançar. Tá? Os pensamentos de Lewandowski estão muito mais adiantados. Tá? Estão muito mais adiantados. Diz ele que, ao contrário do que acontece em outras religiões, na Way of the Future, todos serão capazes de falar diretamente com seu Deus. Por quê? Porque as pessoas vão falar com a inteligência artificial, né? Desta vez,
vais poder falar com Deus, literalmente, e saber o que está por ouvir. Isso acontecerá em teoria, pois essa divindade é uma combinação de hardware e software, algo que é palpável. E no caso, as pessoas vão estar com a mente integrada com a inteligência artificial. A religião terá um evangelho que será chamado de um manual, tipo assim, uma liturgia, provavelmente de local físico para adoração, ainda que tenha sido revelado sobre esses 3 elementos. Não, nada tem sido revelado. Tá, vamos ver. Aqui mais alguma coisa. Seleciona a numeração. Então ele está falando algumas coisas aqui da ideia dele sobre a igreja dele, né? Uma pitada de descrença. Deixa eu ver aqui, acho que agora é a parte final. Em bom rigor, Anthony Lewandowski propõe que não passa por agora disso mesmo, uma proposta. A questão é que, além do talento e motivação, o empreendedor também tem dinheiro e contato certo para concretizar projetos dessa natureza. A ideia, arrojada em todo sentido, é uma religião baseada numa entidade superior que é um sistema de inteligência artificial, e também tem contornos assustadores. Os humanos serão relegados para um segundo plano na cadeia das espécies. Aí isso daí já entra na primeira parte do episódio sobre o Val Harari. Ele fala sobre o Homo Deus, né, que para ele, depois do Homo sapiens sapiens, vai ter um Homo Deus, que é o que? Através do transhumanismo, o ser humano integrado às tecnologias vai ter capacidade, segundo ele, abre aspas, de criação, capacidade divinas, poderes divinos de criação e destruição, fecha aspas. Isso a gente já viu na primeira parte do episódio, tá? Então as ideias do cara, isso não é brincadeira, tá? Aí tem um transhumanismo, a coisa vai avançar mesmo, a fusão do homem com a máquina, isso vai avançar mesmo. Há depois elementos que pode suscitar dúvida quanto ao propósito do projeto. Contribuições de fiéis. Ele daí está dizendo que ele está sendo acusado de roubar informações do Google. Enfim, ferramenta eficaz. Vamos ver aqui se tem. Ah tá, agora aqui ó, essa parte é interessante. Recentemente, aqui ó, este é também um momento em que várias personalidades têm alertado sobre os perigos da inteligência artificial. Recentemente o físico Stephen Hawking, o físico, né, conhecido gênio da física, uma das mentes mais brilhantes da atualidade, disse no Web Summit que é preciso ter cuidado com os desenvolvimentos feitos na inteligência artificial, pois no pior dos cenários a raça humana pode estar a promover sua própria extinção. Claro que não haverá extinção da raça humana. Por quê? Porque Deus não vai permitir, óbvio, né? Já está conhecendo a escritura. Mas as coisas vão ficar bem esquisitas. Não conseguimos prever o que vamos atingir. Talvez com a ferramenta desta nova revolução tecnológica vamos desfazer alguns erros do passado. Que a inteligência artificial eficaz pode ser o melhor para a nossa civilização ou o pior. Simplesmente não sabemos, diz Steve Hawking, uma transmissão feita para Lisboa. Estamos falando de Steve Hawking, não é qualquer teoria de conspiração que está falando. Veja, estamos falando de Elon Musk, Yuval Harari, Anthony Lewandowski, o CEO da Google, tá? O CEO da Google, agora Steve Hawking, são mentes consideradas proeminentes no mundo atual. Então não é a teoria da conspiração, né? Só um ignorante, né? Todos esses caras são teóricos da conspiração, por acaso, das mentes consideradas mais brilhantes, né? Recapitulando, Steve Hawking, criar uma inteligência artificial eficaz pode ser o melhor para a nossa civilização ou o pior, simplesmente não sabemos, né? Para quem não sabe quem é o Steve Hawking, eu boto ele aqui na tela, né? Já faleceu inclusive, mas esse cara aqui, o famoso cientista Steve Hawking, né? Ele era deficiente, mas era um cara extremamente inteligente dentro da pseudociência moderna. Mas enfim, sou um otimista, acredito que podemos criar um mundo melhor. A inteligência artificial pode viver em sintonia conosco. Ele disse que a inteligência artificial pode viver em sintonia. Ele não está dizendo que vai viver com certeza em sintonia. Apenas precisamos estar conscientes dos perigos e preparamos-nos antecipadamente, acrescentou. Hawking não é adivinho,
mas tem plena consciência daquilo que muitos tensionam fazer com a inteligência artificial, assim que essa tecnologia estiver devidamente desenvolvida. Recapitulando, Hofsky não é adivinho, não é mesmo, ele é um cientista, mas tem plena consciência daquilo que muitos tensionam fazer com a inteligência artificial, assim que essa tecnologia estiver devidamente desenvolvida. Então, quem dominar a inteligência artificial, seja Estados Unidos, Rússia, Emirados Árabes, China, sei lá quem for, vai dominar o mundo. É o que se acredita. Enquanto alguns tentam evitar o pior, outros estendem a passadeira vermelha à máquina, pois acreditam que não há outra forma de preparar o que aí vem. A grande questão é: será um Deus de inteligência artificial o verdadeiro caminho para o futuro? É a pergunta. Então, senhores, isso aqui é 2017. Óbvio que de lá para cá a inteligência artificial já evoluiu. Então, essa é a questão. Não sabemos ao certo, a profecia é muito difícil, mas acreditamos que a imagem da besta, a infusão de espírito da imagem da besta, para que a imagem possa falar, acreditamos ter a ver com a inteligência artificial, né? E a imagem da besta, veja, um mundo governado por algoritmo e por uma super inteligência artificial, né, que vai solicitar que todos estejam conectados a ela, caso contrário vão ser obsoletos, excluídos da sociedade. Então é essa imagem da besta que vai dizer que tem que ser feito a marca da besta, para todo mundo estar integrado, aí vai ter o controle total, tá? Claro que aí vem questão de governança corporativa, só que antes disso tem nova ordem mundial, governança corporativa mundial, exército mundial, a religião mundial, né? Tudo está sendo trabalhado em conjunto, tá? Mas esse episódio é um episódio pontual que trata da inteligência artificial. Então não duvide que essa coisa venha a ser cultuada, principalmente pelos seres humanos que elegem como presidente da república o maior ladrão da história, que é um abortista esquerdista de um partido satanista, né? E eles se dizem cristãos, ou seja, as pessoas não têm um mínimo de discernimento. Para dizer que Jesus é inteligência artificial vai custar pouco, meu amigo. Vai custar pouco. Não duvide da imbecilidade do ser humano. Ela supera todas as expectativas, tá? Então, esse episódio a gente está encerrando por aqui, episódio pontual acerca da imagem da besta. Mas nos próximos episódios a gente vai estar tratando aí também da robótica e do transhumanismo. Fique aí com a Shalom e até a próxima parte do episódio.